Glória a Deus. Irmãos, vamos declarar o que é a Bíblia para nós? Amém? Depois nós vamos estar lendo. Esqueci até de separar, botar o texto aqui de base, mas não tem problema. Vamos levantar a nossa Bíblia, vamos declarar o que essa Bíblia é para nós, o que a palavra de Deus é para nós. Não o livro em si, queridos, não o livro em si, mas a palavra de Deus. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra preparada com tanto carinho, dedicação, que envolveu a vida de homens, pessoas compromissadas com o teu reino, com a tua vontade, e que deram suas vidas, que colocaram suas vidas diante de ti, para ser um canal, para que o Senhor pudesse usar suas mentes, suas mãos, ó Deus querido, ao escrever esta palavra, que relata, que confessa, que profetiza, que exorta, que consola, que edifica as nossas vidas. E nós somos imensamente gratos, porque através da observância dessa palavra, nós conseguimos ter uma vida aqui na terra que seja agradável a ti, em que o Senhor encontre prazer em nós, encontre alegria em nós, e possamos, ó Deus, expressar a presença doce e maravilhosa do teu Espírito Santo que em nós habita, para levar a luz do Evangelho àqueles que estão em trevas, para trazer esperança àqueles que estão desesperançados, para pôr em liberdade aqueles que se encontram cativos e promover cura àquele que se encontra enfermo. Assim, Senhor Deus, nós recebemos da tua parte o poder e a autoridade, e mediante, Senhor Deus, aquilo que a tua palavra nos diz, quem somos, o que temos, o que podemos fazer, queremos realizar a tua obra com poder e ousadia, para avançar com o teu reino neste mundo, ó Deus, e conquistar vidas para ti, ó Deus. Abençoa, Senhor Deus, a palavra que vai ser ministrada aos nossos corações. Ó Deus, desperta-nos, edifica-nos nessa noite, ó Deus. Transforme as nossas vidas, para que, como assim mencionamos, não sejamos mais os mesmos. Aleluia, louvado seja o teu nome. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, amados. Glória a Deus. Queridos, semana passada eu já comecei a falar alguma coisa, falando sobre Aristarco, e eu comecei relatando um pouco, falando um pouco da vida de Paulo, da conversão de Paulo, que aconteceu com Paulo, e eu quero complementar agora um pouco mais essa noite, complementar essa noite acerca da vida de Paulo, do que os ensinamentos que ele viveu, experimentou, que possamos trazer isso para a nossa vida, para cada um de nós, no nosso contexto de hoje, e possamos entender melhor a importância, queridos, de nós nos envolvermos com o Evangelho de tal forma, nos comprometermos de tal forma, para que a gente possa realmente ver uma vida como Paulo viveu, e no fim dizer o que ele falou, combati um bom combate, guardei a carreira, guardei a fé, para que a gente realmente viva isso, queridos. Porque não é somente nós sermos crentes, mas é guardar a fé. Por quê? Porque nós estamos vivendo em um tempo, em uma sociedade que vai fazer de tudo, para enfraquecer a nossa fé, para tornar a nossa fé infrutífera, morta, como Tiago explica na sua carta, que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Não adianta eu dizer que tenho fé se eu não tenho obra para mostrar que tenho fé. Não é isso? É a mesma coisa que eu dizer que eu tenho uma profissão e eu não sei realizar a profissão. Vamos dizer, eu sou um eletricista, por exemplo. Eu tenho medo de botar a mão no fio, tenho medo de levar choque. Eu sou um construtor e não sei nem fazer uma massa. Vocês estão entendendo? É mais ou menos isso que Tiago diz na sua carta.
Nós não podemos dizer que temos fé se não temos obras para demonstrar a nossa fé. E essa fé que ele quer dizer não é uma fé de expressão de boas obras, né, no sentido comunitário, social, mas é obras de salvação. O que é isso? Mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de pensamento. E foi exatamente o que aconteceu com Paulo. Como eu falei semana passada, e todos nós, acredito que a maioria que sabe, que Paulo era o perseguidor da igreja. Ele perseguia a igreja, ele matava crentes, ele desfazia famílias, ele acabava com o futuro de muitos que eram cristãos naquele tempo. Até um dia, de não estar satisfeito com o que ele estava fazendo em Jerusalém, pediu ao sumo sacerdote cartas para Damasco, uma cidade da Síria, para que, quando ele soube que muitos crentes fugiram para lá, olha só a gana, a determinação de Paulo em não estar satisfeito com o que estava fazendo com a igreja de Cristo em Jerusalém, pediu carta para buscar esses crentes lá em Damasco, para trazer para Jerusalém para serem julgados. E foi nessa que ele, caiu do cavalo, literalmente. Caiu do cavalo, porque ele teve um encontro com o Senhor Jesus indo para a cidade de Damasco. E a vida de Paulo mudou. A vida de Paulo foi transformada, porque ele teve um encontro com Deus. Ele pensava naquele momento que ele estava servindo a Deus. Ele pensava que estava agradando a Deus na perseguição da igreja, porque naquele tempo eles não estavam entendendo bem a proposta da igreja, dos cristãos. Aquele povo de Jerusalém não estava entendendo bem a proposta daqueles que haviam seguido a Jesus, daqueles que acompanharam Jesus até a sua morte e ressurreição. Pensavam que era uma doutrina nova, uma doutrina que estava vindo contra os ensinamentos de Moisés, e começou uma grande perseguição. E Paulo se juntou a isso, achando que isso que ele estava fazendo estava agradando a Deus, até que Deus se manifestou a ele por misericórdia, porque conhecia o coração de Paulo. Quantos de nós, queridos, hoje estamos achando, estamos convictos que estamos levando a nossa vida de uma maneira que agrada a Deus? Quantos de nós achamos que as nossas atitudes, o nosso dia a dia, a nossa rotina está agradando a Deus? Os nossos afazeres, as nossas escolhas estão agradando a Deus. Mas será que realmente é isso que Deus quer de nós? Será que essa vida que nós estamos vivendo, será que as escolhas que nós estamos tendo, será que as nossas atitudes realmente estão agradando a Deus? Mas pastor, o que eu faço em nome de Deus. Ah pastor, mas o que eu estou fazendo para adorar a Deus. Paulo também pensava assim. Paulo também tinha essa certeza, essa convicção, porém, ele estava fora da determinação dos planos de Deus para a vida dele. Será que eu e você, nós estamos exatamente no lugar que Deus quer? Será que eu e você estamos fazendo exatamente o que Deus quer? Será que eu e você estamos fazendo as escolhas que Deus quer que façamos? Como descobrir? Como saber? Como corrigir? A resposta está exatamente na experiência que Paulo vivenciou, mediante ao encontro íntimo com Jesus. Naquele encontro íntimo que Paulo teve no caminho, ele nunca havia experimentado aquilo na vida dele. Por toda a vida, desde os 13 anos de idade, Paulo foi entregue aos cuidados de Gamaliel, que era um rabino muito conceituado em Jerusalém. E normalmente, as pessoas de posse, elas que tinham condições, dinheiro para pagar um rabino, colocavam os seus filhos aos cuidados desses rabinos, que haviam muitos em Jerusalém e espalhados em outros lugares, para ensinar os seus filhos acerca dos preceitos da palavra de Deus. Era o que regia a norma daquele tempo. Os que não tinham, os pescadores, as pessoas mais pobres, mais simples, não tinham condição, e criavam seus filhos dentro dos conhecimentos que eles ouviam
nos ensinamentos dentro das sinagogas e passavam para os seus filhos. Mas quem tinha dinheiro, quem tinha condição, pagava os seus filhos aos cuidados de um rabino. É como você matricular o seu filho hoje num colégio top, um colégio, né? Um colégio bom, um colégio que tem inglês, espanhol, e faz isso, e faz aquilo outro, e pá, pum. Você tem dinheiro, então você vai e você matricula o seu filho num colégio desse. Era mais ou menos isso. E Paulo cresceu aos cuidados, aos ensinamentos, se destacou. Era uma pessoa zelosa, respeitosa, uma pessoa que se dedicava, se dedicou. Paulo se dedicou a esses ensinos. Quando chega a época que tudo estava acontecendo em Jerusalém, aquilo tudo perturbou Paulo, porque foi passado para ele que esses seguidores eram pessoas que estavam tentando aniquilar os ensinamentos de Moisés, estavam tentando mudar, tentando arrancar da cultura judaica os ensinamentos de Deus dado a Moisés. E Paulo ficou muito irado. E ele decidiu acabar com esse povo, achando que com isso ele estava agradando a Deus. Quantas vezes, queridos, a gente se envereda por um caminho e acha que está agradando a Deus? Precisamos ter um encontro íntimo com o Senhor. Precisamos deixar Deus falar o nosso coração, porque quando Jesus fala a Paulo, se manifesta a ele num raio de luz, numa luz muito forte, ele cai do cavalo, e o Senhor fala: Paulo, Paulo, por que me persegues? E Paulo responde: quem és, Senhor? Na resposta de Paulo nós podemos identificar claramente que ele já estava reconhecendo a voz de alguém que ele estava perseguindo e achando que não era Deus. E ali nós vemos a dúvida pairar no coração: quem és, Senhor? E quando eu falei: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. É duro recalcitrar contra os meus aguilhões, os meus escolhidos. E Paulo ali se converte a Deus, se converte a Jesus. A Deus ele já estava achando, mas ele tem um encontro, uma experiência verdadeira de mudança, de transformação. E a vida de Paulo é marcada por um fato que o cegou durante 3 dias. E Paulo foi para Damasco, e lá, um servo do Senhor, Ananias, Deus falou para que ele fosse à casa onde Paulo estava e orasse por ele para que essas escamas caíssem. Queridos, isso é algo muito importante. Quantas coisas ainda estão nos impedindo de olhar o que Deus tem preparado para a nossa vida? Quantas coisas ainda do passado têm influenciado fortemente a nossa nova vida em Cristo? Quantas coisas precisam sair da nossa vida para que possamos enxergar os planos de Deus conosco, no nosso futuro? Porque uma vez que nós entregamos a nossa vida a Jesus, o que nós estamos dizendo com isso? O que nós declaramos no dia em que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador? Olha, Jesus, eu a partir de hoje estou entregando a minha vida, o controle da minha vida em tuas mãos. A partir de hoje, a minha vida passa a ser controlada, direcionada pela tua palavra. Eu não quero mais tomar decisões, eu não quero mais fazer escolhas segundo aquilo que eu tenho por valores, aquilo que me influencia. A partir de hoje, eu quero permitir que o teu Espírito Santo assuma o controle da minha vida. Isso é conversão, isso é mudança. E Deus começa um trabalho na nossa vida. Ele começa um trabalho desafiador, porque nós vamos nos deparar com muitas situações que nós precisamos nos quebrantar, reconhecer, e por mais que doa, por mais que seja difícil, a gente precisa se submeter ao processo, porque ele é importante, ele é fundamental para a nossa mudança. Foi o que aconteceu com Paulo.
As escamas simbolizavam ainda a cegueira espiritual, a dificuldade de entender, a ignorância acerca das verdades espirituais. E nós precisamos estar orando, pedindo a Deus, que Deus remova da nossa mente, das nossas vistas, do nosso coração, tudo aquilo que ainda tem impedido, querido, de sermos audaciosos. A Bíblia diz que nós recebemos um espírito de audácia, ou seja, um espírito de ousadia e não de timidez, para realizarmos a obra do Senhor. E foi o que Paulo fez. Paulo foi revestido por esse espírito de ousadia, e já ali depois daqueles 3 dias, depois de Ananias ir orado por ele já começou naquele mesmo dia, depois de comer, porque já estava jejuando 3 dias, depois que ele comeu, restabeleceu as forças, ele já começou naquele mesmo dia a anunciar Jesus, e todos ficaram pasmos. Ué, mas esse camarada não veio com carta de Jerusalém para prender os cristãos? Como é que ele agora está pregando esse Jesus que ele tanto perseguiu? Queridos, pessoas vão ficar espantadas com você, pessoas vão caçoar de você. Mas vem cá, você não é aquele cara que gostava de ver um monte de revista de pornográfica? Você não é aquele cara que contava aquelas piadas obscenas? Você é aquele cara que não podia passar uma mulher que você mexia, que você falava graça? Você não é aquele camarada que sempre gostou de estar bem nas situações, roubava, enganava? Você não é aquele cara que gostava de mentir? A gente nem acreditava em você porque tanta mentira que você falava? Você não é aquele cara brigão, que vivia, tudo brigava, tudo tirava ali na forra ali na hora, não levava desaforo para casa? Você não é aquele cara que era rebelde, que era uma pessoa que ninguém podia confiar, era uma pessoa egoísta? As pessoas vão se deparar, vão se deparar com um novo, com algo diferente, não mais com a mesma pessoa que eles conheceram, que eles conviveram, mas com uma nova pessoa, uma pessoa mudada, uma pessoa regenerada, uma pessoa transformada. E só quem pode fazer essa transformação é o Evangelho, é o poder de Deus, é as verdades espirituais. Mas aquele que deixa, aquele que permite, aquele que entende, aquele que de seus olhos caiu a escama. Isso acontece, queridos, acontece na vida de todos nós, porque tínhamos no passado uma vida pecaminosa, uma vida enganosa, uma vida que era igual de todo mundo. Todo mundo já estava acostumado com você fazer isso, fazer aquilo outro. Tua esposa já estava acostumado, teu esposo já estava acostumado, os teus filhos já estavam acostumados. Teus filhos já estavam fazendo, replicando o que você já fazia de errado, as mentiras que você contava, os enganos, o sambalate que você dava. Todo mundo já estava acostumado com isso. De repente se depara com uma pessoa que não mais faz isso, uma pessoa agora que valoriza antes coisas que não valia nada, o respeito ao próximo, o direito, a abnegação, o amor. E as pessoas ficam assustadas, ficam impactadas, e algumas dizem, isso é por um tempo, isso aí é por um momento, daqui a pouco isso passa. Quantos falam isso, né? Quantos dizem isso? Quantos já ouviram isso de alguém? Principalmente na vida de uma pessoa que é dominada pelo vício, pela bebida. Quando ela se converte, as pessoas, mas isso é daqui a pouco está de volta no botequim, daqui a pouco está na boca de fumo. É assim, todo mundo fala isso. Como diz o pastor Elídio, a pessoa vira um cavalo de aposta. Vamos ver quanto tempo ele vai ficar, se é uma semana, um mês. Porque ninguém acredita na transformação, queridos, porque ninguém se transforma. Mas o poder de Deus tem essa autoridade para mudar a vida de todo aquele que crer. Por mais que você esteja envolvido no pecado, por mais que você esteja envolvido com sofrimento, por mais que você esteja envolvido em conceitos enganosos, por mais que a sua vida tenha sido constituída em cima de mentiras que este mundo pregou, que a sua família passou para você, isso não significa nada.
e perde todo o poder na sua vida quando você verdadeiramente abre o seu coração para Jesus, quando você verdadeiramente tem um encontro com Jesus, quando verdadeiramente você cai do cavalo, literalmente. Quando você vem ao chão e se humilha e reconhece o seu pecado, a sua ignorância, a sua fragilidade. Quando você entende que você precisa do amor de Deus presente em você. Quando a pessoa vive essa experiência, ela é como se transformasse em um Paulo, numa experiência como Paulo vivenciou. E eu separei aqui 5 atitudes que nós podemos ver na vida do Paulo. A primeira que eu coloquei aqui, queridos, ele não viveu para agradar homens. Quero pedir o Júnior que bota esses textos do lado do subtítulo, por favor, prepare aí, para a gente poder estar lendo e poder estar analisando. O primeiro que está em Gálatas 1 diz assim: acaso estou tentando conquistar a aprovação de pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Vamos lá então. Um ponto muito importante. O que eu tenho observado com algumas pessoas que eu conheço e que vêm a mim, que pedem às vezes conselho, direcionamento, eu tenho observado que muitas delas estão preocupadas com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai achar. Nós vivemos, queridos, em uma geração em que muitas pessoas estão em busca de serem aprovadas. Pessoas que talvez viveram um momento de rejeição na sua vida, pessoas talvez que viveram um momento triste de abandono, pessoas que viveram alguma experiência que marcou suas vidas e que acabaram fazendo de suas vidas uma prática para receber a aprovação do outro. Uma coisa que nós encontramos muito comum dentro dos lares é quando a esposa ela não encontra aprovação, ela não encontra o amor, ela não encontra a dedicação da parte do marido, a decepção amorosa, os desencantos. E o que acontece com isso? A mulher, ela tendencia a redirecionar o seu carinho, a sua afetividade nos filhos, e ela se dedica aos filhos. Ela precisa do amor dos filhos, porque ela já não sente mais ser amada pelo seu esposo, ela não sente ser valorizada pelo seu esposo, ela se vê muitas vezes só como um objeto sexual, uma empregada dentro de casa, ela não consegue sentir o carinho do seu esposo. Então, ao invés de trabalhar, ao invés de ela entender o que a Bíblia diz sobre isso, o que ela precisa fazer em relação a isso, simplesmente ela abandona o marido, ela esquece do marido, ela simplesmente desiste de reconquistar o seu marido, de obter dele a aprovação, o amor, a dedicação, e começa a redirecionar todo o seu desejo de afetividade com os filhos. Só que os filhos crescem, os filhos casam e os filhos vão embora. E não tem jeito, vão ficar os dois dentro de casa. Em meio a tudo isso, existe uma série de conflitos. Isso é um só exemplo que eu estou dando. Existem muitos outros, que não dá para mim trazer todos aqui. Apenas estou trazendo o mais comum. Mas existem pessoas que não tomam a decisão que precisa ser tomada com medo de ferir, com medo de magoar, com medo de perder a afeição daquela pessoa que ela tem amizade, que ela considera que é importante para ela. E aí, muitas vezes, queridos, ela compartilha, ela é conivente com o erro, porque ela tem medo de falar a verdade para aquela pessoa, ela tem medo de se expressar o posicionamento dela, do que ela entende, para aquela pessoa, que tanto ela ama, que tanto estima. Ah, não, vou deixar como está, deixa para lá, não quero tocar nesse assunto não, que eu vou falar, ele pode ficar chateado comigo, ela pode não falar mais comigo, pode ficar triste comigo, então deixa para lá. Não, querido, está errado. Porque a Bíblia fala, a Bíblia mostra claro que se eu sei que alguém que está em pecado, está ao erro, e eu não exorto com amor, a Bíblia fala para a gente exortar com amor. Eu sou conivente com aquele pecado, ou seja, o pecado não é mais da pessoa, passou a ser meu também, porque eu estou sabendo e eu não denuncio. Vocês podem ver que a coisa é tão séria, queridos, que até no âmbito da lei humana,
da lei humana, se você, seu filho, seu esposo, seja quem for, um parente seu, está envolvido com alguma coisa criminosa, e você não denuncia, e mais tarde a polícia vem, pega e leva, você também é levado junto. Até explicar que focinho de porco não é tomada, você fica lá um bom tempo, né, para dar esclarecimentos. E só vai ser liberado porque os camaradas entendem e acabam liberando. Mas por lei, você sabendo que o seu filho está trazendo droga, está vendendo droga, está traficando, sabendo que o teu marido roubou, se o seu marido está agindo assim assado, e você não denuncia, tanto homem ou mulher, seja quem for, você é cúmplice daquilo, você está envolvido naquilo. Isso é lei, é a lei dos homens. Se a lei dos homens tão corrupta, ela te envolve dentro de uma situação que você se vê, que você fala assim, mas é meu filho, é minha esposa, é meu esposo, é meu pai, eu não podia falar, sabe como é que é? Mas biblicamente, querido, isso não acontece. Se eu não falo, se eu não exorto, se eu não chamo a atenção daquela pessoa que está fazendo algo errado, que está conduzindo algo errado, eu sou conivente. Eu estou, e isso que é o pior, só eu sofro, cai sobre mim o peso daquele pecado, porque eu estou vendo, estou consciente e nada estou fazendo para mudar a vida daquela pessoa. A Bíblia fala, agora não veio à minha mente, mas eu não me lembro exatamente, que o verdadeiro amigo é aquilo que exorta, aquilo que fala a verdade, é aquele que chama a atenção. Esse é o verdadeiro amigo, não é aquele que dá tapinha nas costas. O verdadeiro amigo que chama você, te exorta com amor. Esse é o verdadeiro amigo. A outra coisa que nós vemos na vida de Paulo, que ele era uma pessoa humilde. Romanos 7, 14 e 20, vamos lá. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo com a lei que é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, veja só, queridos, a humildade de Paulo. O caráter humilde. Primeiro nós vimos a questão de um posicionamento. O que nós lemos aqui? O que nós declaramos aqui? Né? O que nós falamos aqui nisso com a Bíblia? Essa é a minha Bíblia. Ela diz que eu quê? Eu sou quem eu sou. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Não é verdade? Então, a Bíblia vai dizer quem eu sou. Paulo, voltando ao primeiro tópico, Paulo, ele tinha identidade com Cristo, ele sabia quem ele era. Por isso que ele podia falar com ousadia, sem medo que as pessoas ficassem tristes com ele, porque ele sabia quem ele era, assim como Jesus. Aqui nós vemos a humildade de Paulo, um apóstolo, um homem que estava fundando igrejas, um homem que estava sendo um referencial no mundo daquele tempo. Ele estava admitindo, olha só, eu sou pecador, eu não quero fazer algumas coisas, mas eu tendencio a fazer essas coisas, mas na realidade eu não quero fazê-las, mas eu me tendencio porque a natureza humana que habita em mim me leva a praticar isso. Olha a humildade desse homem, chegar e confessar. Queridos, hoje as pessoas têm dificuldade de confessar seus pecados. Todo mundo quer viver uma máscara de bonzinho, de santo, de perfeito. E aí fica vivendo uma vida enganosa, fica vivendo uma vida mentirosa, fica tolerando e permitindo na vida algo que precisa ser tratado, mas fica procrastinando aquilo, levando aquilo sem tratamento. Por quê? Ele tem a dificuldade de admitir para alguém, olha,
eu tenho feito isso de errado, eu tenho tomado essa atitude, eu tenho feito essa escolha, isso está errado, isso a Bíblia desaprova, mas eu preciso de ajuda, me ajuda. Eu não vou dizer que você, meu irmão, chega aqui na frente, mas gente, me perdoa. Não precisa fazer isso não, você não precisa se expor a esse nível não. Mas como nós temos sempre falado aqui, ore a Deus, está difícil, hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? É uma renovação de votos de fidelidade a um compromisso de santidade, ou seja, de observância da palavra. O que Paulo explica em 1 Coríntios 11? Que o homem deve analisar-se a si mesmo, e depois cear. Mas antes ele precisa o quê? Se examinar. Ele precisa se examinar. Ele precisa pensar, peraí, o que eu tenho feito e que eu sei à luz da Bíblia que está errado na minha vida? Eu tenho mentido? Eu tenho adulterado? Eu tenho visto pornografia? Eu tenho visto coisas que eu não deveria ver? Eu tenho pensado coisas erradas, coisas deste mundo? Eu tenho elaborado, eu tenho pensado em vingança, eu tenho pensado em coisas ruins, eu tenho planejado mal para alguém, eu tenho caluniado alguém, defamado alguém, eu tenho feito fofoca, eu tenho faltado com amor com a minha esposa ou com o meu esposo, eu tenho feito alguma coisa errada com os meus filhos. Eu preciso, queridos, nesse momento, você, meu amado irmão, minha amada irmã, é um momento de nós refletirmos, sermos humildes e entendemos que nós somos frágeis. E olha, presta atenção, Deus está vendo, Deus sabe da sua realidade. E Ele te ama. Ele está aqui para te perdoar. O que Deus mais anseia, o que Deus está vendo não é o seu pecado, embora Ele saiba que você está pecando, que você está agindo errado, que você está falho em alguma área, mas Deus não está levando isso em conta, porque Ele está ansioso, aguardando o momento em que você vai confessar o seu pecado a Ele, e vai se arrepender, e vai abandonar. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e abandona, alcança a misericórdia do Senhor. Deus te ama, meu amado, Deus te ama, minha amada. Mesmo você que está aqui, que ainda não fez uma decisão a Jesus, Deus te ama. E Ele vai te amar até o último dia da sua vida, esperando que você tenha uma decisão, esperando que você tenha um compromisso com Ele, porque Ele te ama. Nós estamos vivendo o tempo da graça de Deus. A Bíblia diz, segundo o que nós lemos lá em Isaías, é o ano aceitável do Senhor. O que é isso? Deus está favorável à humanidade. Deus não está levando em conta os pecados, embora os pecados vai ter uma consequência, mas Deus não está levando em conta. Ele está aguardando que as pessoas se quebrantem, se arrependam e decidam viver uma vida que agrade a Ele, segundo o que a Bíblia ensina. É isso que Deus está vivendo esse tempo. Agora, esse tempo, queridos, que nós estamos vivendo, da graça que se instalou na humanidade desde o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário até o dia em que Ele vai voltar, como a Bíblia ensina, é o que nós vamos estar falando terça-feira. Esse tempo se chama o ano aceitável do Senhor. No sentido figurado, o ano, mas é todo esse tempo, mais de 2000 anos se passaram, e todo esse tempo Deus está favorável à humanidade. Esse tempo vai acabar, ele vai fechar na volta de Cristo, acabou. A Bíblia mostra, ensina, que quando Jesus vier, Ele vai levar a igreja, vai levar os salvos, aqueles que assumiram esse compromisso, e vai tirar da terra o Espírito Santo. Acabou. A coisa vai ficar feia para quem ficar aí, mas vai ficar muito feia, porque a Bíblia diz que os 7 anos que seguirão serão controlados pelo anticristo na terra. O anticristo, o próprio demônio Satanás, ele vai estar na terra, dominando e reinando na terra. Nossa, vai ser horrível. Depende, querido, depende. Para aquele que quer desobedecer a Deus, vai ser o melhor tempo da vida dele.
vai poder tudo, fazer tudo, vai ter aprovação, vai ser uma maravilha. Aqueles que não levaram um compromisso agora, nesse tempo, e que ficarem, que entenderem que foram relapsos e acabaram ficando porque não atenderam esse requisito que eu falei aqui no início, para subir, vão ter mais uma chance. Vão ter mais uma chance. Porém, essa chance vai ser a preço de perseguição e de sofrimento. Você imagina só você vivendo num mundo em que Satanás está governando o mundo e ele descobre que você quer um compromisso com Deus, que você quer recuperar aquilo que você perdeu, que você quer viver uma vida santa. Querido, ele não vai deixar barato. Ele vai acabar com a tua vida. Se ele te encontrar, ele vai acabar contigo. Mas aí você tem que permanecer firme. Morrer por convicção. Então, quem não for agora, nesse período, vai ter outra chance? Vai. Mas, muito pior. Por isso que eu trago a atenção da igreja a um posicionamento de agora, de uma vida santa, observância, trabalhando para o Senhor, se envolvendo com as metas, com os propósitos que Deus quer com a sua vida, para que você possa, queridos, quando o Senhor voltar, você não sabe, eu não sei a hora que vai tocar as trombetas, eu não sei a hora que Jesus virá, eu sei que Ele está próximo, está muito próximo, mas eu não sei quando. Eu só sei que quando Ele vier, eu quero estar pronto, eu quero estar presente, eu quero ser participante do arrebatamento, se eu estiver vivo. Eu quero levar a minha vida hoje como se Cristo viesse hoje. São 19h40. Ele pode vir às 8 horas. Eu quero estar bem. Eu quero estar ciente e certo de que se as trombetas soarem às 8 horas da noite, eu vou subir. É isso que eu quero. Então, é um interesse para todos nós. É o reconhecimento, a humildade de sabermos a nossa fragilidade. Eu não li não o texto, ali, o texto já li de Romanos. Agora, outra coisa que nós vemos em Paulo, a atitude de Paulo depois dessa conversão, é que ele era uma pessoa altruísta. O que é uma pessoa altruísta? É uma pessoa que ela enxerga a necessidade do outro. E quando eu falo na posição de Paulo, eu não me refiro às necessidades físicas, essas são secundárias. A primeira necessidade humana que a gente precisa enxergar como igreja na vida de outra pessoa é a necessidade dela tomar uma decisão ao lado de Cristo. Seja o nosso parente, seja o nosso vizinho, seja um colega de trabalho, seja um conhecido da roda de amizade. A gente precisa olhar essas pessoas e ver a necessidade que eles têm de Jesus na vida deles. Ah, pastor, mas meu vizinho está melhor do que eu. Estou andando de Fiat. Ele está com fuzil. Eu tenho uma casa aqui que falta construir. O cara já está com 3 andares, já está uma coisa maravilhosa. Eu tenho que olhar para ele com um olhar de misericórdia. Sim, queridos. Porque você tem Cristo. Você pode não ter um carrão do ano, você pode não ter uma casa super valorizada, você pode não ter aquela conta gorda, querido, mas você tem a salvação, você tem Cristo. E Paulo, ele tinha essa convicção que eu vou falar, que essas coisas da terra aqui nada valiam, porque o nosso tempo aqui na terra é curtíssimo, muito tempo, muito pouco, em relação ao que o Senhor tem preparado para a nossa vida, a eternidade. Então, se aquela pessoa que tem tanta coisa, que tem tanto dinheiro, tantos recursos, se ela morre, queridos, vai ficar tudo aí. A gente cansa de ver pessoas que levou uma vida inteira de sacrifício, abrindo mão de passear, se divertir, para juntar fortuna, para juntar dinheiro, juntar bens. Morre, deixa os filhos, dependendo dos filhos, torra tudo em 2 anos. Torra tudo, acaba com tudo. Em 2 anos. Conheci um rapaz que ficou internado na comunidade, que ele falou assim: pastor, recebi uma herança de uma casa que custava 280 mil. A casa foi avaliada em 280 mil. Eu cheirei os 280 mil. O cara estava internado com a gente. Quando saía, ele não tinha nem para onde ir. Não tinha nem para onde ir. A droga acabou com ele.
Ele ia sair da comunidade, ele ia voltar dependendo de ajuda de parente, porque nem casa ele tinha, nem emprego ele tinha. Então, queridos, a gente precisa olhar com esse olhar altruísta da necessidade das pessoas que estão ao nosso redor. Não é para o estado físico, da condição financeira, mas pela condição espiritual. E nós precisamos nos mover em direção. Sabe por quê? Isso é bíblico, isso é cristão. Deus estava no céu, na sua glória, Ele olhou para nós na terra e viu a impossibilidade de nós nos aproximarmos de Deus devido aos nossos pecados. O que Ele fez? Ele se revestiu de carnalidade, veio ao mundo, nasceu como homem, se limitando a um corpo. Agora, Jesus tinha que comer, tinha que andar, tinha que dormir para descansar, tinha que caminhar. Não era mais como antes, agora estava limitado a um corpo, a esse corpo de humilhação, esse corpo restrito, e ele se submeteu a isso por amor a mim, por amor a você, para que ele se manifestasse, para que ele trouxesse o reino de Deus ao nosso conhecimento, para que nós pudéssemos entender e tivéssemos uma oportunidade de mudar a nossa condição. Ele olhou a nossa condição inferior, incapaz, e se moveu a nosso favor. Como é que eu, estando em uma condição igual de uma pessoa comum, necessitado, carente da graça de Deus, eu não vou compartilhar da graça, eu não vou falar do amor de Deus, eu vou guardar o evangelho para mim? Eu não posso, queridos, isso está errado. Isso não é característica da igreja, de cristão, porque o que habita em nós é o mesmo Espírito que habitava Cristo. Então eu preciso manifestar e permitir a manifestação de Cristo através da minha vida. E Paulo era essa pessoa altruísta. Vamos ler o que está em 2 Coríntios 11, vamos lá. Eles são hebreus? Eu também sou. Paulo falando. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. Sou servo de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez, 3 vezes sofri naufrágio, certa ocasião passei uma noite e um dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes, enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como os dos gentios, enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar, e enfrentei perigos por toda causa, de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome, senti sede, muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Até aqui, né? Por que Paulo fez isso? Por que Paulo fez isso? Queridos, Paulo era um príncipe. Paulo era de uma família rica. Se ele tivesse continuado lá em Jerusalém, ele poderia ter sido até um rabino. Os rabinos andavam bem vestidos, né? Tinham o seu ganho, ensinando outros, filhos de outros, né? O conforto, a sua casa, a sua estabilidade. Ele estaria muito bem, numa casa muito bem construída, muito bem alicerçada, um patamar de vida muito confortável. Mas ele abriu mão de tudo isso por causa do evangelho. Paulo não tinha onde repousar, não tinha segurança nem para onde ia, porque encontrava pessoas enganosas querendo matá-lo a qualquer instante. E por que ele fez tudo isso? Por que ele se submeteu a tudo isso? Porque sendo uma pessoa de posses, pessoas com condição, abriu mão de tudo isso para poder pregar o evangelho. O que vocês acham? Por amor. Por entender que Deus queria ele dessa paz, por entender a necessidade de levar ao conhecimento do amor de Deus a pessoas.
Quantos de nós, queridos, não temos nem que fazer nem tanto esforço, às vezes não temos nem tanto que perder nada, apenas um tempo, talvez um tempo para poder falar com alguém, talvez um tempinho, querido, para visitar alguém. Muitas vezes o que perdemos é só um tempo, queridos. Não perdemos casa, não perdemos bem, não perdemos posição, não perdemos dinheiro, não perdemos nada de precioso, apenas um tempo, um pequeno tempo, para investir na vida de alguém, para levantar talvez de madrugada, para orar por alguém, para interceder por alguém. O que temos hoje a perder, querido, não se compara com o que Paulo perdeu. O que temos hoje a perder para ajudar pessoas a caminhar e para se encontrar com Cristo, não se compara com os nossos irmãos que hoje estão em países de perseguição. Países de perseguição, queridos, preste atenção, eu fico muito triste com isso, mas cada um vai dar conta de si. Pessoas que deixam de vir um culto porque vai numa festinha, pessoas que deixam de vir um culto porque está assim, estou cansado, pessoas que deixam de vir um culto na celebração. Tem irmãos nossos, Cristo, relato verdadeiro, de irmãos nossos que põem a vida em risco para ir num culto. O culto ou é numa casa bem camuflada, ou é debaixo de algum lugar, de algum buraco subterrâneo, de algum lugar escondido, porque se eles forem descobertos ali cultuando, eles são presos e perdem tudo. Na Coreia do Norte, que é o país de maior perseguição aos cristãos, se eles descobrirem que você é um cristão lá, querido, tu está lascado. Você desaparece do mapa. Os outros irmãos vão pensar que você foi até arrebatado, porque você desaparece literalmente. É dessa forma. Vocês podem não acreditar, mas essa é a verdade. Né? Uma vez eu vi um relato em Portas Abertas de um missionário. Ele estava indo, Deus deu uma estratégia àquele irmão de uma maneira. Ele estava indo e a milícia lá, o pessoal lá, a guarda lá, parou ele. E ele falou assim: meu Deus, e agora? Eu não posso mentir, Senhor. Ainda que eu ponha a minha vida em risco, eu não posso mentir. Eles perguntaram assim: para onde você está indo? Assim, eu estou indo para a casa de um dos meus irmãos. Ele não mentiu. Era irmão em Cristo. Tá, e o que você vai falar? O que você vai fazer lá? Aí Deus deu, nós vamos estar lendo o testamento que o nosso irmão mais velho nos deixou. Então tá bom, pode ir então. Ele não mentiu em nenhum momento. Ele estava indo para a casa de um irmão e que estava lendo o testamento que o irmão mais velho deixou, que é o Novo Testamento, que é o Senhor Jesus. Mas se ele diz ali, né, assim, não, eu sou crente, já era, coitado. Não tinha nem esse relato. Então, queridos, a gente precisa ter esse coração altruísta. Outra coisa, ele focava no chamado de Deus em sua vida. Filipenses 1, 20 e 22. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir frutos para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Tamanha era a ânsia que Paulo tinha, né, ao encontro do Senhor. Mas ele tinha algo consciente. Ele tinha certeza de que enquanto ele estivesse nessa terra, a vida dele se redundaria para pregar, para anunciar as boas novas. Se voltaria para estar levando pessoas ao conhecimento de Cristo. Ele tinha certeza do chamado de Cristo com a vida dele, que não é um chamado exclusivo para alguns. Na realidade, o chamado de sermos testemunhas, como Jesus explicou lá no Monte das Oliveiras, ali em cima do monte, querido, estavam mais ou menos reunidas ali com eles, ali com Jesus, naquele momento em que ele subiu aos céus, umas 500 pessoas. Essas 500 pessoas, elas simbolizavam a igreja daquele tempo e a igreja de hoje, porque estava tudo começando. Então, quando Jesus
disse para aquelas pessoas: ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esta palavra que Jesus, a última ordenança que Jesus deixou para aqueles que estavam com ele no monte, que representava a igreja hoje, era o quê? Ser testemunhas. Ou seja, anunciar, falar, proclamar as boas novas do Evangelho. Aonde quer que você esteja, meu querido, seja no trabalho, seja em casa, seja numa festa, seja numa reunião, aonde que você estiver, seja no ônibus, aonde quer que você esteja, sempre você está envolvido, estarão pessoas ao seu redor necessitando de ouvir acerca de Deus, necessitando ouvir acerca do reino de Deus. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus um momento para você estar falando, para você estar testemunhando. Aproveite que o povo ainda está acessível, aproveite que muitos estão com sede, aproveite que muitos honram, respeito quando você fala de Deus. Aproveite esse momento, que vai chegar um momento que, se você falar, que tu está lascado. Se você começar a falar de Jesus, o cara entender: ô, guarda, aqui ó, está me perturbando aqui, ó, está querendo implantar aqui uma religião para mim, pronto, lascou, querido. Vai chegar esse tempo, e no Brasil, tá? Não se engane não, vai chegar esse tempo no Brasil. Então aproveite esse tempo que você tem agora de poder levar o Evangelho. A última coisa que nós vemos de Paulo é que ele viveu com a eternidade na mente. Filipenses 3,14. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Então ele tinha consciência. Ele tinha consciência de que tudo o que ele faria, estava fazendo aqui na terra, iria se redundar nas expectativas futuras. Porque uma verdade, queridos, que por mais que um homem, alguém consiga bens nessa terra, consiga adquirir bens, honra, prestígio, querido, tudo termina quando ele morre. Tudo termina quando ele morre, tudo. Eu tiro para minha sogra mesmo. A sogra cuidadosa com o carro dela, nossa, cuidado que ela tinha, o zelo com as coisas, era uma pessoa de Deus, uma pessoa, né, fazia planos divinos há muitos anos. De repente, queridos, nós a perdemos. De repente o Senhor levou. E a gente fica pensando: caramba, tudo aquilo que, né, a pessoa guarda, a pessoa valoriza, a pessoa tem todo um cuidado, acabou, ficou aí largado para quem ficou, para quem vai cuidar, se vai cuidar do mesmo jeito, se não vai, se vai valorizar, se não vai, acabou, morreu, acabou, não tem mais tomar cuidado, não vai levar nada. A única coisa, queridos, a única coisa que nós cristãos vamos levar desta terra, a única coisa, é as vidas a quem nós falamos de Cristo, é as pessoas a quem nós direcionamos, as pessoas que nós pregamos, as pessoas que nós orientamos, essas que vierem a receber, essas que vierem a aceitar o reino de Deus em suas vidas, essas, né, que subirão, podemos dizer que ganhamos elas para Jesus, e nós vamos ver essas pessoas lá em cima, na glória, e vamos ter uma imensa alegria e satisfação por saber que aquela pessoa que eu falei, que eu testemunhei, que eu orientei, ela se encontra ali também, ela não se perdeu. É a única coisa, queridos, que vai sair dessa terra que você vai levar. É a única coisa. Mais nada. Mais nada. Tudo que você conquistou, tudo que você adquiriu, acabou. E Paulo tinha uma convicção imensa, tão forte dessa realidade da nova vida, da vida em Cristo, da vida da ressurreição e do lugar para onde ele iria, que ele ficava em dúvida, né? Se ficasse pedindo para subir, para ir embora, para morrer, para sair, ou se ficasse aqui para expandir o reino de Deus. De qualquer forma, Paulo havia dito que o viver era Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, queridos, quando você adquire esse pensamento, quando você entende isso, quando você lê a palavra e você tem essa compreensão, você vive muito melhor. As lutas, os problemas, as dificuldades da sua vida,
vai passar por dificuldade, mas você passa muito melhor, você supera melhor, você entende melhor, você, em meio a toda essa confusão, você desfruta de paz, de segurança, de tranquilidade, sabendo que Deus está olhando por você, está intercedendo por você, está cuidando de você, sabendo que tua vida não está jogada ao acaso, você não está à mercê da sorte desse mundo, você tem um Deus que zela por você, que cuida de você, que por mais que você passe pelas aflições, mas Ele está presente. Ele mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas para que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu e nos concederia também a vitória. Querido, se ser crente fosse um mar de rosa, a gente já teria uma igreja de mais de 10 mil membros. Todo mundo quer ser crente, porque é maravilha, é ficar rico, e é tudo bom, eu nunca fico doente, o meu casamento está maravilhoso, querido, mas não é assim que funciona não. Porque eu dependo do entendimento do outro. A minha vida, ela está atrelada nas atitudes do outro. Eu tenho que aprender como lidar com isso. Sou eu que tenho que aprender a lidar com a pessoa difícil, com a pessoa que, é difícil de convivência. É eu que tenho que aprender, eu não tenho que mudar ninguém. Sou eu que preciso mudar. E esse é a proposta do Evangelho. Sou eu que tenho que ter mudanças, porque eu é que tenho Cristo na minha vida. Eu não posso querer resposta de uma pessoa que não conhece o temor de Deus em relação a mim, porque sou eu que conheço Cristo, sou eu que tenho a presença do Espírito Santo na minha vida. Então sou eu que tenho que ter mudanças. E quando eu entendo isso, a minha vida é muito melhor. Eu gozo de mais paz, eu gozo de mais alegria. É isso que eu preciso entender. Então essas características de Paulo nós precisamos entender que assim como foi um processo na vida de Paulo, também ele será também na minha vida. São áreas muito importantes que eu preciso compreender. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Se há alguém aqui que nos visita, que é membro de uma igreja e está em comunhão com Cristo na sua igreja, você poderá participar conosco. A ceia não é da Igreja Batista, a ceia é do Senhor. Assim você, meu irmão, mesmo você, meu irmão, que está aqui presente, mesmo você que está aqui presente, e você, de repente, o Espírito de Deus está trazendo à sua mente alguma situação, alguma prática, que de repente tem te vencido no pecado. E você entende, você compreende, e você tem entendido que precisa abandonar isso, mas não tem conseguido. Você está numa igreja, meu amado, minha amada, onde tem pessoas que estão preparadas para te ajudar, para te auxiliar. Nós estamos aqui para auxiliar, nós estamos aqui para ajudar, não estamos aqui para meter o pé em ninguém, para te criticar ninguém, para virar a cara para ninguém. Nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para cooperar. A nossa vontade é que você vença, a nossa vontade é que você seja abençoada, a nossa vontade é que você venha triunfar. Pode contar com a gente, não carrega a sua carga sozinho. Tiago 5,16 diz: eu devo confessar os meus pecados uns aos outros, e estar orando uns pelos outros, para que eu tenha cura. Então é um direcionamento bíblico. Eu não tenho que sofrer sozinho, eu não tenho que ter medo, falar das minhas mazelas, dos meus pecados, para alguém que eu confio, para alguém que é um irmão em Cristo maduro, que vai saber me orientar, que vai saber lidar com a situação. Porque enquanto o próprio Davi falava que enquanto eu me calei do meu pecado, os meus ossos apodreceram. O que ele estava falando sobre isso? Ele estava que enquanto ele estava omitindo o pecado dele, ele estava sendo acometido por uma doença, por uma enfermidade. É as doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? São doenças que refletem no meu corpo físico um problema da minha alma, um problema do meu emocional. Eu vivi essa experiência. Eu fui liberto de uma doença, de um problema, quando eu liberei perdão para uma pessoa que eu não suportava. Quando eu liberei perdão para essa pessoa, o Senhor me restaurou e o meu órgão voltou a funcionar. Eu tenho e conto essa experiência com propriedade, porque eu vivi isso. E eu digo que isso é verdadeiro.
Talvez você está aqui essa noite com um problema. Não estou atrelando o seu mal a isso, mas talvez, algo que você está vivendo, algo que você está sofrendo, é consequência de algo que você ainda não perdoou, que você não liberou, de uma situação que você não consegue lidar. Isso tem te martirizado, torturado, afligido, mexido com o teu emocional, gasto energias na sua vida. Nós temos glândulas por cima dos rins que são chamadas de glândulas suprarrenais, e elas são responsáveis por lançar enzimas, dependendo da nossa emoção, no nosso corpo. E essas enzimas, elas acabam se tornando tóxicas quando nós temos um momento emocional muito forte. Então elas são derramadas de uma forma tóxica e que muitas vezes podem levar a um câncer. Elas podem matar células de um tecido, de um órgão, e se tornar um câncer. Você pode estudar isso aí. Olha que coisa tremenda. Por isso que muito sabiamente Deus inspirou a Tiago e falou assim, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejais curados. É obediência. Se você obedece a palavra, você é curado, meu irmão. Se você obedece, você é curada, minha irmã. Porque Deus quer te abençoar, Deus quer te curar, Deus quer te libertar. Feche seus olhos. Eu quero dar oportunidade a pessoas que estão aqui, que de repente estejam afastadas do caminho do Senhor, pessoas que precisam tomar uma decisão, pessoas que ouviram e entendem que decidem mudar as suas vidas, querem mudar as suas vidas, estão dando credibilidade ao que o Espírito tem falado, o que está sentindo, o que o Espírito Santo está trazendo. Eu quero dizer que é o Espírito Santo, não é você não, é o Espírito Santo de Deus que está trazendo à sua mente a necessidade de receber Jesus como Senhor e Salvador. Isso é uma ação sobrenatural de Deus na sua vida hoje, aqui e agora. Se você está desviado, se por alguma situação do passado, uma falta de vigilância, por alguma coisa que te afastou dos caminhos do Senhor, uma vez que você conheceu da graça e você se afastou, mas hoje, pelo Espírito Santo, você entende que precisa tomar um posicionamento, mas talvez exista uma outra voz dizendo assim, não, você não tem condição, você não merece. Como é que você vai voltar para Jesus? Como é que você vai entregar a sua vida vivendo isso, praticando isso? Primeiro resolva isso, primeiro fique livre disso, para depois ser mentira do diabo. Isso é mentira do diabo que está soprando no seu ouvido, porque não quer que você tome uma decisão ao lado dele essa noite, porque só Jesus liberta você do seu pecado. Se você conseguisse viver uma vida santa para depois aceitar Jesus, não haveria necessidade de Cristo ter vindo à terra e ter morrido numa cruz. Exatamente pela nossa incapacidade é que Jesus veio a nossa situação e desceu da sua glória e tomou a forma humana. Somente pela nossa incapacidade é que Ele morreu na cruz, levando os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas maldições, para que você pudesse desfrutar de paz, para que você pudesse desfrutar de uma libertação, de um renovo, de transformação. Só Ele pode sarar a sua alma, só Ele pode transformar o seu viver, só Ele pode curar o seu corpo físico, só Ele pode mudar toda a tua história. Se você quer isso, independente de quem você é, independente do que você faz, independente de que você se tornou, mas você entende que precisa de mudanças. Se você quer isso, se realmente é isso que você quer, eu quero te convidar para que você venha aqui na frente. Eu quero te convidar para que você saia audaciosamente, ousadamente do seu lugar e venha aqui na frente. Não tenha vergonha. Vergonha é quando te pego roubando, adulterando, xingando palavrão, fazendo um monte de coisa errada, mas isso não. Isso é um momento de honra, é um momento de privilégio, uma oportunidade única de você poder receber Jesus publicamente e de fazer um concerto com Ele. É o que Ele quer fazer na sua vida. Só que eu não vou estender. Eu vou passar o momento da ceia.
Quero que você saiba que Jesus te ama. E Ele continua te amando. Mesmo que talvez você o rejeite, mesmo que você nesse momento você possa não querer o seu amor, entender do seu amor, mas Ele continua te amando. Que Deus te abençoe grandemente. Você é meu irmão, você é minha irmã, você é visitante que está neste lugar. Quero pedir que a igreja fique de pé. Nós vamos adorar. Quais são os irmãos que vão nos ajudar aqui na distribuição da ceia? Por favor, venham aqui. Você vai receber, meu irmão, um pedaço de pão e um pouquinho de suco de uva, para que você possa estar participando conosco desse momento. E não coma até nós orarmos para consagrarmos esses alimentos a Deus. O que você vai receber é pão e suco de uva. Nesse momento não passa mais do que isso. Mas depois que nós orarmos, simbolicamente, eles serão representativamente o corpo e o sangue de Cristo. E no momento que você comer, que você colocar o pão, mastigue, triture, porque isso aponta para o corpo de Cristo que foi moído pelas nossas transgressões. Você está dizendo que os seus pecados levou Jesus para a cruz. Essa é a mensagem de nós comermos o pão, dizendo que os nossos pecados trouxe consequências sobre o corpo de Cristo, que levou o martírio, que levou a ser moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ou seja, pelas suas feridas, nós fomos sarados. O vinho simboliza o preço que foi derramado para que eu e você nos tornássemos limpos, nos tornássemos livres, isento da maldição de pecado. Mas pegue o elemento e aguarde. Vamos estar adorando, igreja. Aleluia. Pode distribuir, amados. Aleluia. Nasci a bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Condenado era eu.
gratos pelo sacrifício de Cristo ali do Calvário. O derramar do seu sangue revela obediência a Ti, pois Jesus não precisaria ter morrido, Ele é santo, e a morte só veio para aqueles que pecaram, mas Ele nenhum mal tinha, nenhum pecado tinha, mas Ele entregou a sua vida, Ele entregou o seu Espírito em Tuas mãos, Senhor, para que, vencendo a morte, Ele tivesse a autoridade de nos comprar e de nos garantir a vida eterna. Portanto, assim, todos aqueles que seguem a Cristo, todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador, estão dispostos a receber o seu Espírito de vida, o seu Espírito que convence, o seu Espírito que orienta, que direciona, e que estão dispostos a viver uma vida de obediência, se assemelham a Cristo. Aleluia! Recebem a promessa da salvação e são selados pelo penhor da glória, que é o Espírito Santo de Deus, que nos garante a eficácia dessa salvação. Aleluia! Louvado seja o Teu nome, Senhor. Queremos ter uma vida de obediência, queremos ter uma vida aqui, Senhor Deus, que agrade a Ti. Queremos ter uma vida, Senhor Deus, que venha chamar a Tua atenção, a Tua alegria, o Teu prazer em nós, Senhor. Senhor, nós queremos viver aqui nessa terra o tempo que o Senhor há de nos conceder, os anos que nós iremos viver. Queremos que sejam anos, ó Deus, que alegrem o Teu coração, ó Pai, que venhamos expressar que o Senhor está presente nas nossas vidas, seja o nosso falar, seja as nossas atitudes, seja os nossos gestos, as nossas escolhas, que possam revelar a Tua presença em nós. Senhor, nesse momento em que nós vamos participar, estamos participando dessa ceia, nos relembrando do sacrifício de Cristo, e com isso estamos renovando os nossos votos de fidelidade. Senhor, nós queremos apresentar esses elementos diante de Ti, Senhor. Todos já receberam, queridos? Todos receberam, menos eu aqui. O meu está aqui? Tá não? Eu vou pegar aqui. Esqueceram do pastor, como é que eu não vou participar? Ih, acabou aqui. Acabou, não, aqui tem um pãozinho ainda. Tem aqui? Puxa, gente, aí ó. O último do último. Não tem problema. Nem que seja o último, eu quero entrar no portal celestial. Eu quero entrar. Não tem problema, não faço questão de ser primeiro não, mas quero entrar. Aleluia. Vamos orar, apresentar esse elemento. Senhor, está aqui esse pedaço de pão, que é um pão, mas nesse momento a apresentarmos a Ti, ele se torna simbolicamente o Teu corpo, o corpo de Jesus, que foi moído ali na cruz, foi moído ali já diante de Pilatos. Já mesmo antes disso, na noite anterior, no jardim do Getsêmani, quando os soldados do templo batiam Jesus com cacetetes, que cuspiam no rosto de Jesus, que bofeteavam Jesus, já ali ele já começava a sofrer o martírio, a humilhação, a dor do abandono, daqueles que o seguiram durante todo o seu tempo de ministério, que deram as costas. Cada um intencionava a livrar a sua pele. Ninguém ficou com Jesus. E Pedro, aquele que dizia que o amava até a morte, olhou em seus olhos e disse: não conheço esse homem. Ó Deus, quantas vezes nós fazemos os mesmos, quantas vezes fazemos as mesmas coisas, quando, ó Deus, diante da Tua palavra nós negamos a fé, nós negamos nos nossos gestos e escolha que o Senhor está presente em nossa vida.
Nesse momento nós queremos te pedir perdão, Senhor. Nós queremos renovar os nossos votos de fidelidade. Nós queremos, ó Deus, ser testemunhas presentes, ó Deus, do teu poder na nossa vida. Queremos dar testemunho no nosso trabalho, queremos dar testemunho na nossa vizinhança, queremos dar testemunho no meio da nossa parentela, aonde quer que estejamos, queremos permitir que a luz de Cristo brilhe em nós, sabendo que um preço foi pago, sabendo que Jesus já pagou o preço no seu corpo para que fôssemos sarados, para que fôssemos libertos e para que nenhuma condenação pudesse ser presente na nossa vida. Por isso nós agradecemos a Ti, ó Deus, pelo presente que se chama Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Comamos todos juntos, queridos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, por ter passado o que passou e não abriu a sua boca. Como mudo, como ovelha muda, diante dos tosqueadores, o Senhor não abriu a sua boca. Como cordeiro mudo diante do matadouro, ele não abriu a sua boca. Aleluia. O vinho, queridos, o vinho simboliza a moeda no mundo espiritual. A moeda teria que ser de um inocente. No passado era um animal que era imolado, morto, que recebia sobre sua cabeça a transferência dos pecados do seu dono. O animal inocente. O que o animal tinha a ver com o pecado do seu dono? O que o animal tinha a ver se o seu dono pecou, adulterou, roubou, enganou, prostituiu? Mas era ele que era morto. Na condição de inocente, Jesus foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas na condição humana, ele foi aquele que optou por obediência em se dar ali em sacrifício. Por isso que a Bíblia diz, Paulo explica, que sangue de bode, de ovelhas não podem tirar pecados, apenas aplaca a ira de Deus. Mas somente o Cordeiro Santo de Deus, o Cordeiro enviado por Deus, Jesus Cristo, por decisão, por vontade própria, por obediência ao Pai, decidiu morrer em nosso lugar. E é nisso que encontramos a eficácia do sangue de Cristo, quando Ele decide morrer por obediência. É nisso que encontramos o poder do sangue de Jesus. É na obediência. O poder do sangue de Cristo está sobre nós e só tem eficácia quando nós nos tornamos obedientes a Deus. Senhor, nós queremos apresentar diante de Ti esse elemento, o vinho, que simboliza o sangue de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela Tua obediência. Nós agradecemos a Ti. Vamos trocar, queridos. Você pode trocar com o seu irmão? Você pode trocar com o seu irmão aí? Aleluia. Glória a Deus. Tomamos todos juntos agora, queridos. Em nome do Senhor, todos juntos. Tomemos juntos agora. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Está muito fraco, está muito fraco. Ele é digno de toda a glória, de todo louvor, porque Ele venceu a morte. E
e confirmou que nos daria vida, nos ressuscitaria. Aleluia! A Ele toda a honra, toda a glória. Louvado seja o Senhor. Pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, meu querido. Eu desejo que você tenha uma semana abençoada. Uma semana envolvida com o amor de Deus. Que a graça, a consolação, o amor, a bondade de Deus se manifeste a você nessa semana. Você vai voltar para sua casa, leve com você a unção de Deus sobre a sua vida, sobre o seu lar. Que Deus cuide dos seus, cuide da sua vida. Que a graça de Deus seja presente no seu lar. Que a cura de Deus seja presente no seu lar. Que a libertação de Deus seja presente no seu lar. E que você venha viver experiências profundas e poderosas com esse Deus que tudo pode, naquele que me fortalece. Tudo pode, tudo eu posso, naquele que me fortalece. Não há empecilho, não há impossível para o Senhor, porque Ele é Deus do impossível. Leve com você esta palavra. Amém? Que Deus te abençoe grande. Vamos dizer todos juntos: que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco e com os nossos irmãos, hoje e para todo sempre.